E rapaziada vascaína, rapaziada vascaína, boa tarde. Aqui é Ricardo Rigas falando pro canal Rigas no Canal Vascaíno. Hoje temos o jogo do Vasco contra o Ceará, lá no Castelão, às 21h30, pela quarta rodada do Campeonato Brasileiro da Série A, né? O Vasco vem de 2 resultados positivos, né? Vem na vitória do Porto Cabello pela Sul-Americana, foi 1-0, e do jogo contra o Sport Clube Recife, que vencemos 3-1 pelo Brasileiro, né? Estamos aí com 2 vitórias e 1 derrota, 6 pontos na quarta colocação, né? Um começo até bom para o Vasco, né? Apesar ainda da desconfiança do trabalho do técnico Fábio Carille, né? Ele vem ganhando sobrevida com os resultados, né? O Vasco, caso vença o Ceará, hoje, perdão, né? Vence o Ceará hoje lá no Castelão, ele se torna líder do campeonato, na quarta rodada, né? Sabemos que ainda falta muita água para passar por baixo da ponte, mas já é um alento. Então, é um jogo que o Vasco vai vir com a força máxima possível, ao contrário do que fez contra o Corinthians, né? Que botou 8 reservas e deu no que deu, né? Mas as nossas baixas hoje são o Felipe Coutinho, para controle de carga, o Tietê, que está com problema particular na família, o Lucas Oliveira também está contundido, o Maurício Lemos com fratura na costela e o Puma Rodrigues, que vai acompanhar o nascimento da filhinha dele, né? Que seja bem-vindo a filhinha dele, que chegue com saúde, trazendo muita felicidade para a família, né? São meus votos. Então, as ausências aí são 5, né? Mas o Vasco vai com o que tem de melhor dentro das possibilidades. Ou seja, Léo Jardim, Paulo Henrique, João Vitor, Lucas Freitas e Lucas Piton. No meio tem uma dúvida, né? O Moura é titular, mas aí vai ser entre Paulinho e Jair para fazer esse trabalho que o Tietchan estava fazendo no meio de campo. Ou Paulinho ou Jair. A dúvida que o Carille tem é essa. Ou Paulinho ou Jair vão jogar. Paier, o Benjamin Garré, Nuno Moreira e o Verratti na frente, né? Essa é a equipe que vem para jogar contra o Ceará, né? O 4-2-3-1, dessa vez ele não inventou, né? É o esquema que ele prefere mesmo, né? Sempre foi o 4-2-3-1, ele nunca escondeu disso, né? E tentar vencer a partida, só que o Ceará tem um retrospecto bom em casa, né? Ele jogou 9 partidas ele lá no Castelão, venceu 6 e empatou 3, ou seja, é um time duríssimo de se encarar nos seus domínios, tá certo? Então, o time bem armado, né? O técnico do Ceará tem um timezinho ali bem enquadrado, também tem seus desfalques, né? E deve vir para cima do Vasco. Eles perderam a partida contra o Juventude lá na Feira do Jacone, em Caxias do Sul. Eles estavam ganhando até por 1-0 e o Juventude virou a partida, né? É um adversário perigoso, é um adversário bom, bem armado, para jogar em casa com o apoio da torcida. Campeão cearense. Então, é um jogo que a gente não pode subestimar o adversário. A gente tem que chegar, jogar a vera, né? Então, o Carille vai vir com o time, ele aprendeu a lição, né? Pelo visto, do jogo contra o Corinthians. Gente, você não pode chegar a tirar 8 jogadores de um time, mesmo temporada. Controle de carga? Tem que ter controle de carga? Ótimo. Óbvio que tem que ter. Jogadores já têm mais idade e tudo. Mas você não pode prescindir do centroavante que nem o Verratti. Você não pode prescindir do Felipe Coutinho, salvo essas condições, né? Dificilmente o Coutinho joga fora de casa, né? Ainda tem um clássico sábado contra o Urubu. Então, está sendo preservado para esse jogo importantíssimo também, que é um clássico. E está com ele, está com o Urubu entalado na garganta, né? E aí está o de carga. Então, o Vasco vem preparado para tentar, pelo menos, trazer um ponto, né? Porque, lógico, as pretensões, a gente começa a conversar sobre as pretensões, da onde o time vai, né? É uma teoria também meio barra de tijolo, porque você vai falar, as primeiras seis rodadas definem
o que a equipe vai querer na temporada. Nós ganhamos 2 e perdemos 1, tá? Aí faltou mais 3 dentro dessa teórica, né? Só que a temporada desse ano, ela tem uma situação sui generis. 4 desses times aí grandes vão jogar o tal do Super Mundial, né? Urubu, Palmeiras, Botafogo, Fluminense vão jogar o Super Mundial aí, né? Então, algumas coisas podem acontecer. O que aconteceu com o Vasco em 2006? O Vasco estava voando. Antes da Copa do Mundo de 2006, estava voando. O técnico Gaúcho estava com o time na mão, a equipe voando. Se a final da Copa do Brasil fosse antes da Copa do Mundo, o Vasco seria campeão da Copa do Brasil em cima do Flamengo. Ou em qualquer adversário que viesse. Aí a final, aí veio a Copa do Mundo, acabou a Copa do Mundo, aí muita coisa aconteceu e tal. E aí deu no que deu, o Vasco perdeu a final da Copa do Brasil do Flamengo. O time do Vasco estava voando antes da Copa de 2006. Se vocês se lembram. Então, esses super mundiais aí, essas coisas, esse ano tem essa particularidade. E para o Vasco, em particular, nós temos 3 competições jogadas simultaneamente. Nós temos o Campeonato Brasileiro, nós temos a Copa do Brasil e nós temos a Copa Sul-Americana. Então temos 3, são 2 Copas e o Brasileirão. Então você tem que ter um cuidado maior com a rodagem de elenco, com a controle de carga, tá? Nós temos jogadores, o Paê vai embora em maio, mas nós temos aí o Felipe Coutinho com mais de 30 anos, nós temos o Verratti com mais de 30 anos, né? Nós temos o Maurício Lemos com 29, deve fazer 30 esse ano, né? Então, aí você vai lá no banco de reservas, né? O Alex Teixeira quase não entra. O Souza também não, né? Mas tem que ter um controle de carga dos piores jogadores, tá? Você tem que ter, mesmo os mais novos, eles não podem jogar também ainda mais uma batida de jogo a cada 4 dias. É muito perigoso. Você tem que ter um elenco mais encorpado, mais numeroso, para você aproveitar, entendeu? Essa rodagem. O problema é que o Vasco não tem um time armado, assim, não tem um time consolidado, né? E que você pegue uma taxa consolidada, que você pega um jogador, você faz um controle de carga, por exemplo, com o Nuno Moreira, por exemplo, que é um dos principais jogadores do elenco, apesar de pouco tempo de Vasco. Quem você vai colocar no lugar dele? Quem tem as mesmas características para você colocar no lugar dele? Você não sabe. Dentro do elenco, tu não tem conhecimento. Certo? Porque as contratações também foram, né, dessa gestão aí, Pedrinho, são horríveis. Tá? O único que veio aí, que presta, é o Nuno Moreira e o Coutinho, que está começando a subir de posição. Fora o restante, não dá, tá entendendo? Então, com um esquema tático consolidado, para isso você tem que jogar. E você vai ter o tal do controle de carga muito bem feito. Muito bem feito. Vai ter jogador que não vai aparecer no time. O Verratti é um. O Verratti não pode sair do time. Quem é o centroavante? Quem é a reserva do Verratti como centroavante? Não tem. O Ryan não é esse cara. O Ryan é um jogador de velocidade. Não é um centroavante. Ok? O Verratti não tem um reserva. Tá? O lado direito, incrível, que tem aí jogadas, tudo mais, né? E que o Alisson está voltando, né? O DVD deve voltar lá para o meio do ano. O Estrela é um bom jogador para jogar no meio do campo, mas vai também estar na fase de transição. Então você não sabe como é que ele vai voltar, entendeu? A característica dele. Ele é um bom jogador, o Estrela é um bom jogador. Você provou que é um bom jogador. Então, mas você tem que ter um time com a taxa consolidada, o jogador sabendo o que tem que fazer em campo, que aí você pega uma peça e encaixa onde você precisa fazer o controle de carga, ou numa suspensão, ou numa contusão. É assim que se trabalha. Um time organizado trabalha dessa forma. Entendeu? Você pega o Palmeiras, por exemplo, que aí eu vou falar
Pô, o Palmeiras é um exemplo de equipe que e agora começaram a contratar jogadores pontuais. Paulinho, né? Mas você tem uma base montada já de tempos. Então, o Abel Ferreira perdeu o Rafael Veiga, aí pode puxar, ele vai e puxa o Estevão pro meio, coloca o jogador, Paulinho agora tá voltando, volta o Paulinho na esquerda. Entendeu? Você tem jogadores, ele tem jogadores para mexer no esquema, quer dizer, mexer no time sem desmontar o esquema. É isso que é um time organizado que tem que se fazer. Mas o Abel tem 4 anos, o Gari chegou no final do ano passado. Né? Então, a gente tem que dar tempo ao tempo, mas precisamos ter esse tipo de visão para poder montar uma equipe e aí sim, saber as pretensões. Porque é muito cedo você falar. Volto a dizer, os favoritos, né? Então, Flamengo, Palmeiras, né? Atlético, Inter. Alguns desses times vão jogar talvez o Mundial, o Super Mundial. Outros não. Então, os caras podem aproveitar esse período que vai parar para poder treinar o time, aprimorar mais e tal. E voltar, depois do campeonato voltar a rolar, vir com força total. E os outros times você não vai saber quando está voltando esse tal de Super Mundial. Entendeu? Então, é isso. Vamos voltar. Hoje eu vou estar numa live às 19 horas, lá no canal Vascaínos da Colina, do meu amigo Pablo, lá de Brasília. A gente vai conversar aí, fazer uma live pré-jogo aí. Vou participar, ele me convidou. Eu prontamente aceitei o convite. A gente vai estar lá, vou bater um papo. Aí vocês vão lá no canal Vascaínos da Colina, tá ok? Aí vocês vão escutar um bate-papo aí, um pré-jogo. Aqui foi Ricardo Rigas, falando pro canal Rigas do Canal Vascaíno. Curtam, comentem, compartilhem. Se inscrevam no canal. Fiquem todos com Deus. Tenham uma boa tarde. Dia 19 horas, vamos lá no canal Vascaínos da Colina. Tá ok? Vamos bater um papo na live lá, eu e o Pablo. Tá ok, gente? Até lá, então, dia 19 horas. Bom jogo e um beijo no coração.